em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Puro Acaso. Hoje nós temos um tema interessantíssimo, porque na vida, em algum momento, todos nós somos alunos de alguém em alguma coisa. Então, vamos discutir um pouquinho sobre educação, a relação professor e aluno e como isso aparece nas mídias com o nosso Cesária, também conhecido como Guilherme Augusto Fernandes. O Cesária, ele é biólogo, licenciado em biologia, mestre em educação para a ciência, doutorando em educação para a ciência e tem uma ampla experiência em educação com as mais diferentes idades. Então, ele está trabalhando atualmente com a educação de crianças, já trabalhou no ensino de graduação e também já trabalhou com pessoas da faixa etária do ensino médio. Bem-vindo, Cesária. Obrigado, pessoal. Boa tarde. E a gente... É uma ampla experiência num período um pouco curto, né? Eu terminei a graduação há, uns 7 anos. Não sei de cabeça agora, eu não quero fazer as contas porque eu não quero que pareça muito tempo, mas eu fiquei um tempo só na pós, né? Mas ali eu já peguei algumas aulas para graduação durante o mestrado e continuei com elas aí como professor substituto e recentemente eu assumi a educação básica, né? Aqui pela prefeitura de Botucatu. Então eu tô aí com os pequenininhos no Fundamental 1 e os grandões na graduação ao mesmo tempo, numa jornada dupla aí da vida. Pois é, exploração, que é a nossa grande ferramenta de trabalho da atualidade. Então, Cesária é uma pessoa com bastante referências, né, de idade dos alunos, é o famoso 50 anos em 5, pouco tempo, mas uma experiência bastante diversificada. E isso é muito interessante, né, ter essas idades antagônicas simultaneamente. Isso pode render um papo muito legal. Também estamos aqui com o Arthur Gasparinho Moreira, que é estudante de Ciências Biológicas e não é estudante da licenciatura. Bem-vindo, Arthur. E ele também é especialista em filmes com temática educacional ou não. Ok. Olá. E essa daqui, Gabriela Larissa, é a nossa neurocientista de plantão e host principal desse podcast. Ok. Então, para a conversa de hoje, o Arthur falou que ia me zoar porque eu nunca tinha assistido o filme Escola de Rock. E aí eu corri e assisti o filme no almoço. E agora eu estou versadíssima em Escola de Rock, mais fresco do que isso, impossível. E logo depois que eu assisti o filme, eu descobri que ele não assistiu Sociedade dos Poetas Mortos. E aí parece que o jogo virou. Caramba, são clássicos. Pois é. Então a gente tem um aqui que não viu um e o outro que não viu outro. Mas ela deu tempo de correr atrás do Escola de Rock. E, pra referência, ela disse no almoço, mas isso foi tipo há 2 horas. Exatamente. E todos esses anos o Disney sempre me disse que ele não gostava do filme Sociedade dos Poetas Mortos. E eu nunca entendi muito bem. Porque quando eu assisti esse filme, eu tava no ensino médio ainda, eu lembro que eu gostei muito dele. E hoje eu entendi por que ele não gostou, é porque ele não assistiu. Ficou tudo esclarecido. Perfeitamente esclarecido. Quero me defender aqui, tá? Eu nunca disse assim que eu não gostei diretamente. Eu só achava que ele era superestimado, porque eu vi trechos dele. E eu pensava assim, porque as pessoas acabam inflando. E tipo, por mais que o filme pode ser bom, as pessoas tornam ele muito melhor. E aí eu fico pensando, caramba. Só isso. Você já assistiu os 2 filmes, né, Cesária? Posso te chamar de Cesária ao longo do... À vontade, pode sim. Ótimo. Muitas pessoas ainda me chamam de Cesária. A maioria que eu convivo, inclusive. Pra referência, Quem será essas pessoas que convivem, né, mano? Pra referência para os nossos espectadores, de fora da Unesp aqui de Botucatu, a gente tem esse costume de apelidar as pessoas quando elas entram na faculdade e geralmente ele vira o novo nome da pessoa aqui dentro. Então, o apelido da graduação, mesmo depois de anos, continua aí preso.
Você já assistiu os 2 filmes, né, Cesária? E você comentou que você assistiu esses filmes na licenciatura. Um deles, Sociedade dos Poetas Mortos. Escola de Rock, infelizmente, não estava na lista programada da licenciatura. E qual foi a sua impressão do Sociedade dos Poetas Mortos? E qual era o objetivo dentro da disciplina que você assistiu depois? Eu já tinha assistido o filme, né? Eu já conhecia da TV mesmo, na época que costumava passar aí entre tela quente, sessão da tarde, não vou saber, mas na disciplina a gente estava discutindo a questão principalmente dos tipos de professores, né? A gente viu alguns filmes onde tinha certos arquétipos, estereótipos de professores e era relacionado com essa relação professor-aluno mesmo. E no geral você gostou do filme? Você achou ele... O Disney que me desculpe, mas é um bom filme, né? Eu entendo que ele é tendenciosamente superestimado, mas além do carisma do Robbie Williams, ele tem muito dessa coisa que atrai de quebrar um pouco com a formalidade excessiva da escola, né? E todos os filmes com temática escola que vão nessa linha de subverter a escola agradam muitas pessoas, né? Mas ele também tem uma mensagem de fundo que é bem legal. Sim. Esse filme, eu lembro que eu gostei muito e que na época eu chorei muito com o final dele. Ele é um filme um pouco triste, dramático e tudo mais, mas... Eu gostaria de dizer que eu não sei o final do filme e... Bom, acho que paciência, o filme é velho demais pra eu exigir que não deem spoilers, então... Não, mas eu não vou falar sobre isso, não se preocupe. Pode dar spoiler. Eu lembro que eu chorei muito no filme. Ele é um filme bastante envolvente, só que eu lembro que o que me chamou a atenção não foi nem a questão da figura do professor, foi a questão da importância que eles dão pra literatura. Que literatura sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e eles dão um destaque bem grande pra isso, eles dão uma grandiosidade pra isso, de um jeito que eu achei extremamente contemplativo do que eu pensava na época, e foi um ponto de conexão que foi muito forte pra mim. E só para contextualizar os espectadores, né, tanto Escola de Rock quanto Sociedade dos Poetas Mortos, eles partem de modelos de escolas bastante tradicionais, onde eles requerem muita disciplina, um sistema muito rígido, onde os alunos têm pouca liberdade, têm poucas atividades extras para fazer, tem que usar uniforme, tem que ser tudo extremamente regrado. E os 2 são isso, né, que o Cesária falou, a subversão desse modelo. E isso me fez lembrar de mais um filme também relacionado com a educação, que eu não sei se você já viu, Cesária, que é o Como Estrelas na Terra. Toda criança é especial. Pelo menos de nome eu não me recordo. Esse é um filme muito legal, fica de sugestão então pra você ver depois. Mas é um filme de uma criança que também vai pra uma escola com um modelo extremamente tradicional. E ele tem muita dificuldade de aprendizagem. Ele tem muita dificuldade de aprendizagem porque é uma criança com dislexia. E aí aparece um professor que consegue perceber e entender isso. E ele também é um professor muito voltado para o lado artístico. E ele começa a fazer coisas extremamente diferentes com esses alunos. É bastante correlacionado. Acho que os 3 filmes se relacionam muito. Exceto que na Escola de Rock, o Jack Black não é professor. É outra história. A Escola de Rock tem o paralelo, mas está um pouquinho mais fora, né? Ele já é um filme um pouco também mais pra comédia, né? E acho que ele leva ao extremo essa ideia de subverter a escola, né? Até talvez num nível de tentar fazer refletir, né? A escola é tão necessária assim, em termos de conteúdo formal, né? Porque eles fazem da escola um espaço para outras atividades, né? E some com o currículo e vai levar as crianças para tocar, né? Eu acho que até existe essa abertura para alguns projetos extracurriculares nas escolas, né? Quando bem fundamentados, quando dialogados, né? Mas com certeza não aconteceria tão facilmente aquele roteiro do filme na vida real, porque existe supervisão, né? Tem até uma cena que entra alguém na sala e ele finge que ele está ensinando matemática com a guitarra, né? Então, em algum momento ia estourar essa bomba se o professor estivesse completamente negligenciando o conteúdo, né? E ele tem um pouco dessa provocação, assim, né? Qual é a importância disso tudo que está na escola, por que não outras coisas, né? Mas acho que é interessante um pouco desse equilíbrio razoável também, né?
E ele já é um pouco mais caricato, mas é bastante interessante também essa provocação, né, de que ela poderia ter uma abertura para outras coisas. Sim. Esse filme, eu achei ele muito legal. No começo, ele é muito mais sobre rock do que sobre educação. Mas com o passar do filme, eu achei que ele vai se tornando mais sobre educação, o papel do educador, a interação professor e aluno, do que sobre rock. Só que uma coisa que foi muito engraçada, que é só um adendo, né, fora da parte da educação, é que no começo, os alunos tocam música clássica, e ele vê isso e vê que eles têm potencial para tocar rock. E eu achei muito engraçado, porque é um filme sobre rock, só que ele faz o rock parecer muito fácil. Que é tipo, nossa, muito mais simples do que as músicas clássicas que os alunos estavam tocando pra eles irem lá e fazer. Eu acho que essa não era a intenção do filme, né? Mas foi uma coisa que me passou pela cabeça na hora que eu tava vendo. E eu pensei, nossa, talvez isso não tenha sido tão bem calculado, né? É que eu acho que o filme, ele é muito mais sobre ensinar do que sobre música, porque as crianças já sabiam música, então se você pega e dá uma partitura para elas, claro que elas vão saber, independente de ser uma música que eles nunca ouviram falar. Tem lá um menino lá que ele é tipo pianista e ele pega e coloca ele para tocar uma música do Doors no piano. Um cara que toca piano clássico consegue tocar qualquer coisa que ele quiser. Sim. Então não era sobre ensinar música. Era mais sobre... os sonhos do Jack Black. Então, começa assim, começa com ele... Na verdade, né, quando ele chega, ele não tem a menor intenção de dar aula pra ninguém. Porque ele chega e deita lá na sala, pega a comida dos alunos e fala, vai ter recreio pra sempre, hein? Recreio pra sempre. E aí, depois que ele ouve as crianças tocando, ele fala, eu posso ganhar a batalha das bandas. E aí ele monta a banda de criança lá, pra tentar fazer o negócio. E no começo eu acho legal essa analogia que tem, que ele queria inscrever eles pra Batalha das Bandas com uma música dele, que era uma música dele cantando sobre como ele é foda e como a banda que expulsou ele é ruim e traíram ele e tal. Então era tudo sobre ele. E aí no final ele toca a música que ele fez com as crianças pra elas poderem brilhar. Isso é muito legal. Isso acho que dialoga muito com o que é o papel do professor, né? Porque eu acho que como professor você tem que sempre querer ver o seu aluno brilhar. Aquele holofote não é pra você, o seu trabalho é por trás do seu aluno. Então, tipo, seu aluno tem que estar na frente pra que você seja um bom professor, né? E acho que isso foi legal, foi uma progressão interessante da história. E a gente tá aqui falando Jack Black, mas o personagem é o Dewey. Jack Black é o ator, né? Mas ele é muito característico. Sim. Mas é muito interessante isso. Eu achei muito legal esse personagem, essa progressão. Também acho que isso nunca ia acontecer numa escola com supervisão. Especialmente com aquela diretora que ela é particularmente fiscalizadora pelo que eles demonstram, né? Mas provavelmente isso ia ter chegado até os pais muito antes de tudo acontecer no filme. Porque as crianças iam voltar sem lição no caderno, ia ter N situações que os pais iam perceber que alguma coisa estava errada, que alguma coisa não estava fluindo ali. Mas esse foi um ponto alto do filme. E eu acho que o outro ponto alto é que você vai acompanhando a jornada e você começa a torcer por ele. No começo você tá tipo, nossa, que cara paspalhão. Aí depois você começa a torcer por ele. Aí você começa a ver que as crianças estão engajadas, você começa a querer que dê certo. E aí eles vão lá e conseguem apresentar a apresentação deles na batalha das bandas. E aí eles não ganham. Eu achei isso fantástico. Sim. É o tipo de coisa assim que eu gosto muito de ver em filme, só que mais ainda eu gosto de ver em filmes que tem essa pegada de sessão da tarde, que é uma coisa mais pra família. Sim. Porque filmes pra família tem essa tendência de ter final feliz, pra família e pra criança. Porque é um filme pra criança, de uma certa forma também. Atinge essa faixa etária. Ok, nós crianças. Mas atinge essas faixas etárias e geralmente filmes assim tendem a ter muito final feliz. E esse filme tem final feliz, mas não da forma convencional. Sim. Então eles não ganham, só que eles não estavam pra ganhar, eles estavam pra mostrar o que eles tinham ali pra fazer. Achei isso sensacional. Sim. E é muito engraçado o quanto a experiência de professor faz o personagem crescer. Porque ele vai lá e fala coisas pras crianças e falam tipo, não, isso não é sobre a gente ganhar, é sobre a gente brilhar, a gente consegue mudar o mundo com um show de rock. E aí depois ele não acredita no que ele fala e as crianças
relembram ele disso. E eles estão super, tipo, não ganhamos, mas show, excelente, a gente fez o que a gente veio pra fazer. Eu achei isso muito legal. Sim, e eu acho legal nesse filme como ele acaba, né, tocando as crianças de um jeito, mudando a vida delas, mas elas também mudam ele, né? Nesse negócio, ele vira uma pessoa muito melhor no final do filme. Ele cresce com a interação deles, porque ele faz eles pensarem sobre a individualidade deles, das crianças, né? Deles dizerem para os pais o que eles querem, né? Bater o pé, ser um pouco mais rebelde, que é uma coisa que as pessoas precisam, mas elas fazem ele rever aí que o mundo não é sobre ele fazer tudo. E ele realmente cria carinho por essas crianças a ponto de abrir mão lá no final do show pra elas mostrarem o que elas sabem pros pais. Inclusive tem uma cena muito legal, que ele leva as crianças lá pra tentar fazer o show, e um dos alunos sai com uns roqueiros pra uma van. Sim. E ele fica desesperado indo atrás dele e fala, nunca mais faça isso. E o menino, tipo, eu tô numa boa, relaxa, que é o que ele ensinou. E aí ele vê que a coisa não é bem assim, que a ausência total de regras também não é positivo e tudo mais. Infelizmente. Mas isso também foi uma coisa que achei muito legal. E esse aluno em particular, o Fred, ele foi um aluno que me chamou muita atenção no filme, porque ele tem todo um ar de afrontoso. E aí ele chega e fala, então a gente vai ficar fazendo essa palhaçada todo dia. E parece que ele tá fazendo uma reclamação. Sim. E aí o Jack Black fala, sim, vamos. E aí ele fala, yeah! e por incrível que pareça, eu acho que esse é um perfil de aluno comum. Que são os alunos que são relutantes, eles têm uma forma de expressar como uma forma de afronta, e na verdade não é isso, né? Sim. Eu acho que é uma coisa comum, eu acho interessante. Principalmente dependendo da faixa etária, a gente lida com vários tipos de carência ali, né? A gente tem que interpretar com muito cuidado o que o aluno demonstra, o que ele está pensando por dentro. Imaginar que você também está muitas vezes lidando com uma cabeça de criança, né? Muita coisa é birra, muita coisa é pose, né? E é engraçado quando a gente trabalha com faixas etárias tipo 4º ano, 5º ano, que eles estão ali na beirada para adolescência, né? Numa transição muito tênue. E eles adoram mostrar como eles não são mais crianças, eles são muito crescidinhos. E aí eles veem você trabalhando com massinha de modelar no 2º ano e eles também querem. Então, e eles te cobram que eles querem fazer a massinha. Então tem muito disso, assim, né? Você lida com crianças fazendo coisas de criança. Eles são imaturos e é pra ser. Né? Eles vão construir uma maturidade. E nessa a gente também tem que construir uma junto, né? Como vocês comentaram, os professores sempre vão aprendendo alguma coisa também, né? Eles mudam os alunos mudam os professores. E é uma coisa muito boa dessa relação, né? Muitos autores na educação discutem essa questão de que o professor está constantemente aprendendo e faz parte, né, da profissão. É uma troca, né? É uma troca. E você já percebeu isso em você? Já teve essa experiência de perceber que você mudou, que uma experiência transformadora, assim, na sala de aula? Constantemente. Eu comecei dando aula pro cursinho do IB, antes de começar a trabalhar mesmo fora, né? E isso já foi concomitante com eu ter as minhas disciplinas na licenciatura. Então era muito interessante porque eu começava a experienciar isso enquanto isso estava sendo discutido de um ponto de vista mais acadêmico, científico, enfim, né? E aí você começa a refletir sobre, antes de mais nada, né, de saber o conteúdo que você está ensinando, quem é o aluno, de onde ele vem, com quais variáveis você vai estar lidando, né? E aí tem um aluno dormindo na sua frente, e antes de você julgar, né, como alguns professores podem fazer, é preguiçoso, você pensa que ele é um aluno que tem um turno de estudo normal da escola, depois ele foi trabalhar e depois ele foi pro cursinho, e é claro que o cara vai estar dormindo, né? Então, algumas coisas que você a princípio pode ficar um pouco... levar para o pessoal, ficar um pouco incomodado quando você tem uma noção melhor ali, sociológica, histórica, né? Você leva um pouco mais em consideração essas questões antes de reagir de uma determinada forma. Então, quando você tem uma base boa, formativa, né? Enquanto professor, professora, você leva em conta essas questões. Você sabe que você vai estar lidando com uma faixa etária específica, você sabe que você vai estar lidando com pessoas de um recorte social específico que vão estar
com determinadas condições financeiras, de energia, de vida, para poder estar presentes ali na aula daquele jeito, não de outro, né? Então não adianta você idealizar um aluno, você tem que lidar com a realidade concreta, né? Acho que alguns cursos podem te preparar para essa realidade concreta. E aí, você na experiência, você vai ver o aluno que está ali dando sangue nas piores condições, o aluno que está com birra porque a formação dele levou ele a ser uma pessoa com birra nesse momento, mas ele vai mudar, ela vai ter a oportunidade de mudar, né? Então, acho que teve vários momentos em que eu me deparei com tipos de alunos que me apresentaram situações que eu não vivi, mas que eu consegui entender do ponto de vista do aluno, da aluna, né? Porque as coisas aconteceram daquele jeito e com o passar do tempo teve momentos de superação, de aprendizagem, né? Pelas próprias dúvidas dos alunos a gente aprende muito também. Quando a gente vai para os anos dos mais velhos aparecem sugestões de documentários, de filmes, livros, enfim. E a gente também vai atrás dessas recomendações depois e são coisas que ajudam a gente a crescer, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente está sempre crescendo junto também. Sim. É muito legal isso que você comentou, de entender o contexto do aluno para saber por que ele está nessa situação. E eu acho que isso também é uma coisa que tem que refletir na forma de avaliar o aluno, né? Porque tem alunos que às vezes estão fazendo tudo que eles podem, estão progredindo muito, só que eles estão em pontos de partidas diferentes, têm velocidade de aprendizagem diferentes. E acho que isso é importante, né? Quando você está ponderando o desempenho do aluno, o nível de aprendizado de cada um, né? Exato, principalmente talvez o pessoal das exatas, apesar de não ser a minha área específica, né, lida muito com uma realidade que é ter que voltar conteúdo atrás, né, e não conseguir cumprir com o conteúdo programático porque teve que voltar. E ou você volta ou você não ensina nada, é isso, né? Sim. E muitos às vezes insistem e fazem a opção por passar por cima, e aí quem tem a base avança, quem não tem, corre por trás ou roda, né? Mas isso tanto na graduação quanto na educação básica mesmo, dos anos anteriores, né? Então, essa é uma realidade, por exemplo, você fazer a opção por começar do começo, sabendo que o aluno não teve a oportunidade desse começo, né? Perdeu o tempo desse começo, ou continuar dali e tentar fazer a pessoa se virar sozinha, né? Então, desde do que ensinar para aquele ponto de partida até como ensinar e depois como avaliar, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos, né? Você pontuou duas faces, né? A face de voltar o conteúdo para quem está precisando ou continuar de onde parou. Isso. E deixar quem estava precisando voltar a correr atrás. Mas tem uma terceira face que eu vejo nas experiências que eu tenho, que são assuntos diferentes que a gente ensina, mas tem uma terceira face, que é o aluno avançado, que se desmotiva quando você retrocede o conteúdo. Isso é uma coisa que eu acho particularmente difícil de lidar. Turmas heterogêneas, para você tentar contemplar todo mundo, né? Porque aquele que já sabe, ele não está mais sendo desafiado. Exato. E à medida em que ele já sabe, não tem nem mais sentido para ele algumas coisas de incentivo, que ele tá fazendo uma coisa que ele já sabe, que ele sabe fazer, e aí você continua dando um reforço e chega uma hora que aquilo não motiva mais. Sim. Né? Que o aluno começa a ficar tipo, nossa, de novo isso? E geralmente isso é frequente em alunos que estão um pouquinho à frente, deles se sentirem enfadados muito rápido com o assunto, com o que você está fazendo. Isso é uma dificuldade que eu acho bastante grande para equilibrar uma turma, assim. É bastante grande, é um desafio mesmo e não tem uma solução fácil, porque por vezes você consegue fazer algumas atividades adaptadas, diferentes para uma mesma turma, por vezes você não tem tempo, né? Então tudo depende muito das condições de trabalho, e você tem uma sala numerosa, não dá para você escolher ao mesmo tempo fazer um plano avançado para alguns, um plano intermediário para outros, um reforço para outros. Isso requeriria ter muito tempo disponível, não é que é impossível. Sim. Às vezes em algumas condições de tempo, de trabalho, acaba se tornando impossível, né? E aí a gente vai escolhendo um pouco. Agora você avança e os que estão mais adiantados gostam, aí agora você volta um pouquinho. Em escola, a gente por vezes tem algumas profissionais que vão dar reforço
para alguns alunos em específico em outro horário, ou até durante a aula mesmo. Na universidade a gente tem as turmas de monitoria, por vezes, né? E a gente vai tentando dar conta desse deslocamento, né? Desse caos difuso que às vezes tem a sala de aula heterogênea. Mas é isso, desafiador e é loucura. Tem que... Eu dei aula no cursinho aqui da Unesp também, e eu dei aula de física. E isso era uma coisa que eu pensava, porque sempre tinha, tipo, 1 ou 2 alunos na sala que sabiam bastante, que gostavam muito, e eles eram que ficavam mais desestimulados, porque porque, querendo ou não, em exato, você tem que nivelar por baixo. Porque uma coisa é eles, estão entediados, e outra coisa é as pessoas que ficam completamente perdidas, não estão entendendo nada. Então o que eu tentava fazer para remediar isso, e em até certo ponto funcionava, era colocar tipo exercícios de desafio. E eu chamava de desafio, porque aí quem tem dificuldade, quem está se preocupando com o básico, essas pessoas não precisavam nem tentar aquilo se elas não quisessem. Aquilo era mais para estimular os alunos que queriam correr atrás. E aí mantinha, assim, e eu percebia que muitos deles até vinham falar comigo depois da aula, pelo WhatsApp, né, que a gente tinha grupos para organizar as salas, para perguntar, para tirar dúvida. Isso era legal, mas é uma coisa que, dependendo de como é a sua vida, trabalhar assim, fica inviável, porque eu gastava muito tempo nisso, porque eu era um aluno de graduação, que tinha um monte de horário livre e tal. Uma pessoa que trabalha isso já... E muitas aspas aí, porque para muita gente que não sabe como é a dinâmica de uma graduação de ensino integral, né? Muitas vezes a gente não tem tempo e não dorme também na graduação. Mas comparado com outros momentos, Sim. É ótimo. Sim. Uma coisa também que você comentou, César, é que você falou que os alunos que querem parecer adultinhos, no final eles também querem brincar. E eu acho isso uma coisa muito engraçada, porque eu acho que não é exclusivo dessa faixa etária. Eu tive algumas experiências com ensino para adultos, mas era um contato mais pontual, por exemplo, em palestras, em algumas atividades focais, não era um ensino contínuo. E os adultos, eles adoram receber atenção também. E às vezes tem atividades que é até mais fácil de fazer com adultos do que com pessoas que estão na pré-adolescência, adolescência, porque eles não têm mais o medo de ser encarados como crianças, então eles se deixam brincar. E às vezes dar aula também tem um pouco a ver com isso, com você aprender a brincar de novo e se divertir de verdade com isso. Quando eu pelo menos, quando eu interajo com alguém, quando eu brinco com algum aluno, proponho alguma atividade, eu não fico ali, tipo, observando as pessoas se divertirem. Eu me divirto também, é importante você conseguir conquistar isso. E adultos, às vezes, eu acho que é um público um pouco negligenciado nessas condições de ensino em geral, porque todo mundo acha que tudo é infantil demais para um adulto. Então as coisas perdem dinamismo, perdem a graça, perdem um pouco do brilho, porque todo mundo tá com medo dos adultos acharem infantil. Sim. E, não sei, é uma experiência muito legal. Eu gosto muito da educação para adultos, assim. Eu acho isso muito legal. É um brilho nos olhos diferente do da criança. Não, totalmente. Na licenciatura a gente tem... Cada uma acaba tendo um currículo, né? Mas no geral a gente tem disciplinas que lidam com essa questão do desenvolvimento psicológico, né? Da faixa etária, porque a gente justamente tem diversos públicos, né? E é muito característico, assim, quando a gente pensa em ensino infantil ou Fundamental 1, lidar com essa questão do lúdico, da brincadeira, junto com a aprendizagem, porque isso capta ali a imaginação, a atenção, né, da criança, mas os adultos também brincam, né? A gente só brinca de jeitos diferentes. A gente tem jogos, né, esportes, videogame, né? E isso é feito de uma forma específica por pessoas adultas, mas a gente também tem a necessidade de lazer, né? Não é nada mais do que o lazer, e a gente pode transformar o ensino nunca vai ser só lazer. Ele tem uma demanda ali do processo difícil, quando você tenta entender algo que você tem dificuldade, né? Exige concentração, mas ele pode ter também, sempre, para qualquer faixa etária, um estímulo nesse sentido do lazer, do lúdico, né? Só que vai ser de uma outra forma, né? Ou às vezes de uma mesma forma também funciona. Você comentou muito essa questão dos adolescentes, né? Eu falei dessa faixa etária que está com um pezinho na adolescência, mas o adolescente também é característico dele ter essa coisa de ser menos, no geral, né?
ser um pouco menos participativo, questionar muitas coisas, querer parecer adulto, né? Mas do momento mesmo de vida, da faixa etária, né? Do nosso tempo histórico também, porque uma das coisas que a gente vê nessa disciplina, por exemplo, é que em outras épocas, para outros contextos, não existia a adolescência como fenômeno social. Porque o fenômeno biológico em si é a puberdade. É começar a nascer o pelinho, a menarca ali no menino, a barbinha no menino. A adolescência é uma fase de preparação profissional para a vida adulta. E aí entra o ensino médio, que nem sempre existiu, nem sempre foi para todo mundo, né? E aí entra essa fase de ter que escolher o que eu vou ser quando crescer, para quem consegue escolher, né? E muitas pessoas pulavam da infância para a vida adulta, né? Nos seus 14, 15 anos. Sim. Tem um escritor que chama, acho que Ken Follett. Ele escreve uns livros são romances históricos, são personagens fictícios num contexto real. E ele tem um livro que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E um dos núcleos é um personagem que é uma criança. Ele tem, 12 anos, se eu não me engano. Faz tempo que eu li. Mas ele tem, 12 anos e é tipo assim, começou a puberdade, toma essa picareta e entra nas minas de carvão, você é adulto agora. Bom, esperou chegar na puberdade ainda, porque naquela época tinha um pessoal que não esperava. Nem esperava. Não tinha esse negócio de adolescência não, você tá grande o suficiente pra segurar a ferramenta, você vai trabalhar. Então, realmente, é uma coisa muito recente. Isso é dureza, do ponto de vista do que a gente sabe de desenvolvimento, você tá pulando um monte de etapa importante, não só porque é uma fase em que você consegue absorver conteúdo mais rápido, tem uma facilidade de aprendizagem quando você começa mais cedo, mas pela questão de desenvolver a socialização, né? São períodos chaves do desenvolvimento para quando você se tornar adulto. É ali o seu momento de conseguir atingir os seus potenciais. Isso é, totalmente tirado, né? Sim. Mas é engraçado, eu sou uma grande advogadora do ensino adulto em todas as esferas, porque tem muita gente que eu conheço e que eu escuto relatos, né? Que eu ouço falar, que tem vontade de aprender alguma coisa, de fazer um curso, sei lá, e não faz porque sempre falam que não tem mais idade pra isso. E toda vez que eu escuto isso, eu sempre fico muito surpresa, porque como eu sou neurocientista, eu fico pensando o que é não ter idade pra aprender uma coisa. Eu não sei o que isso significa, gente, de verdade. Porque o cérebro adulto, ele tem muito potencial para aprendizagem e ele é extremamente plástico ainda, né? Ele ainda consegue se adaptar sob várias situações. Talvez não com a mesma velocidade, mas ele ainda consegue. Só que o paradoxo é que quanto mais você aprende, mais você tem facilidade para aprender as próximas coisas. E aí, a cada vez que você se recusa a aprender algo porque você acha que passou da idade, você tá paradoxalmente meio que se forçando a realmente passar da idade. Porque você tá deixando de manter essa atividade, né? E eu acho isso uma pena. Eu acho que dá pra você fazer qualquer coisa sendo adulto. Inclusive, eu dou aula de balé adulto, iniciante. E isso é um dos grandes mitos aí da vida, que todo mundo fala que balé tem que começar criança, senão não dá pra você fazer. Mas como que não dá pra você fazer, sabe? Claro que dá. Vai ser um processo diferente, vai demorar um tempo diferente, vai ser de uma forma diferente, mas é possível sim você fazer. Se você quer fazer. E às vezes o tempo nem é tão diferente assim. Vou fazer um paralelo aqui que talvez não seja mais adequado, mas é a experiência que eu tenho com isso. Que é com adestramento de cachorro. Porque também isso é perpetuado, de você falar assim, não, tem a idade aí, você tem que adotar o cachorro bebê. Porque se você só vai conseguir ensinar ele a se comportar, ensinar truques, essas coisas bonitinhas aí, se ele for filhote. E aí eu sempre assumi que era isso, porque é o que sempre falam. E aí a gente tava numa situação lá, que o cachorro lá da nossa casa, a gente passou por uma mudança, ele tava se comportando muito mal e eu pensei assim, vou tentar adestrar ele, fazer assim, só pra gastar energia. E ele aprendeu coisas que eu julgava muito difíceis pro cachorro, mas ele aprendeu em um dia treinando. Eu não consigo imaginar como seria mais rápido que isso, inclusive. E a gente subestima o cérebro adulto, o cérebro que passou da idade, a gente subestima demais. Sim, em vários aspectos, de várias formas, o que eu acho uma grande pena. Então, não existe isso de não dar mais tempo de aprender. Sempre dá tempo de aprender. Enquanto você tá vivo, é tempo. Na educação a gente tinha
uma ideia da janela de aprendizagem, que era aquela faixa etária que a criança vai aprender determinadas habilidades, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que isso vai de deduções um pouco deturpadas de identificar que as crianças aprendiam um conjunto de habilidades em um determinado tempo regularmente. Mas por quê? O sistema de ensino estava voltado para ensinar aquelas naquele tempo e não outras, né? E lógico que existe um determinado limite. A gente não vai ensinar física quântica para uma criança de 3 anos, de uma forma complexa, né? Mas as coisas têm um determinado potencial de ser ajustadas, né? E muito do que a gente tinha como algo natural era, na verdade, uma coisa social, histórica, modelada daquele jeito e poderia ser remodelado de outro, né? E então, você deve saber melhor do que eu da neurociência, né? Que pode ter tido algumas divulgações científicas deturpadas também, né? Sobre essa questão de perceber a capacidade plástica do cérebro numa determinada fase, né? A aptidão, enfim. E, na verdade, as pessoas podem depois também, né? E não é porque o cérebro está mais ativo para algumas funções numa faixa etária que você desiste disso depois, né? Isso é muito mais produto do nosso tempo, onde as pessoas, por questões de rotina, de tempo, de condições materiais, aí sim elas ficam mais impossibilitadas de buscar coisas que elas gostariam de fazer do que o cérebro, né, poder ou não. Isso acaba sendo mais uma desculpa. Sim. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é que você falou, claro, a gente não vai ensinar física quântica para uma criança. E sim, a gente não vai. Tanto porque tem a questão de que você precisa saber o básico para ir avançando. E ninguém sabe física quântica de verdade. Se você sabe, escreve aí nos comentários. Eu sempre quis dizer isso. Seja um convidado para o próximo. Não vale o Joel responder. Menos o Joel, que ele talvez saiba mesmo. Mas isso, além dessa escala do conhecimento, de começar da física básica, progredir até chegar a uma coisa mais avançada, tem o preparo físico do cérebro. O desenvolvimento é o seu cérebro amadurecendo. Um cérebro maduro é capaz de aprender qualquer coisa. Um cérebro não maduro tem conceitos que ele ainda não é capaz de pegar. Isso é engraçado, que dá pra gente pensar em coisas mais tangíveis. Um bebê, quando ele nasce, ele não fala porque ele não é capaz de falar. Ele não tem ainda o desenvolvimento do sistema nervoso que permite que ele fale. A mesma coisa sobre ele andar, sobre ele... Todas as coisas que um bebê aprende a fazer no comecinho é porque ele realmente não tem um aparato. E aí esse aparato desenvolve. E conforme vai desenvolvendo, você vai conseguindo fazer coisas cada vez mais refinadas, motoramente, cada vez mais complexas intelectualmente e tudo mais. Isso me deixa ainda mais perplexa com essa ideia de que adultos têm mais dificuldade para aprender. Na verdade, o adulto já tem todo o aparato. Inclusive, tem aqueles estudos das crianças percebendo quantidade. Que quando você muda frascos de tamanhos diferentes com a mesma quantidade de substância, a criança acha que mudou. Porque ela não processa alguns conceitos, ela realmente é incapaz. Não é que ela não tenha sido ensinada, é que ela não consegue. Mas o adulto não. Chega a uma determinada fase em que é só uma questão de juntar conhecimento do basal ao avançado e você tem todas as ferramentas. E eu acho isso uma coisa totalmente insana. É que entra a outra questão, né? O adulto é capaz do ponto de vista biológico, mas ele precisa percorrer esse caminho... Né? Que é um caminho árduo. Que é um caminho árduo, e muitas vezes, por não ter uma base, ele se vê direto com o mais avançado e pensa, né, eu não sou capaz, eu perdi o momento. Não, você só tem que dar alguns passos para trás, né? A questão da competitividade também, porque alguém que começou com 2 anos uma atividade, quando ela chega nos 18, ela tem 16 anos de prática. E alguém que começou com 16 anos tem 2 anos de prática. Então não dá para colocar numa escala igualitária. Você tem que levar em conta, quando você está avaliando um conhecimento, uma habilidade, não a idade do praticante, mas o percurso de aprendizagem que teve. Eu acho que faria muito mais sentido. Isso é uma coisa, inclusive, no balé atualmente, que é uma discussão. Porque o balé se classifica as pessoas por idade em competições. Então, tem o juvenil, tem o infantil, tem o sênior e tem o master. Que depois que você tem uma determinada idade, você é master e pronto. Não importa se você começou ontem. Isso é uma coisa que... é um pouco arcaica, né? Algumas coisas no balé ainda são um pouco arcaicos, porque o balé, ele teve uma origem um pouco aristocrática e tudo mais, mas isso são coisas que estão em transformação.
ou pelo menos eu quero acreditar muito que estão, e são coisas que eu defendo muito. Então acho que faz muito mais sentido comparar em ponto de vista de jornada do que na idade final que as pessoas estão ali, né? Do ponto de vista de aprendizagem. E eu acho que a única hierarquia que realmente tem de conhecimento, conforme você falou, da forma que a sociedade apresenta para as crianças, eu acho que são só as habilidades de ferramentas para interagir com o mundo. Então, andar e falar, você precisa fazer primeiro para que você possa, né, saber linguagem para aprender. Então, essas ferramentas, né, esses conjuntos, eventualmente precisarão vir antes. Mas fora isso... Então fica aí a mensagem, jovens, né? Nunca é tarde para aprender, o clichê da educação que é verdade. E fica aí também adultos e idosos. Adultos e idosos, principalmente. Eu falei jovens pelo bordão da frase, mas... jovens de espírito. Mas idoso é o jovem tardio, pô. Exatamente. Uma coisa também que eu queria falar do filme do Jack Black é que no filme ele não é professor, ele tá lá pra conseguir um dinheiro, se fingindo de professor e tudo mais. E aí tem toda a transformação e tudo vai mudando. E no final, a transformação que ele faz nas crianças é uma transformação muito positiva e que reflete muito o que eu acho que é o papel do professor. Porque o professor tem muito mais a ver com o que você desperta de motivação nos seus alunos do que com o que você passa de conteúdo. E ele é um professor muito motivador, ele ajuda os alunos a lidarem com várias inseguranças e despertarem os potenciais dele, né? Então, não sei, pra mim, não sei se você concorda, Cesária, no final o que importa pra você ensinar é muito mais como passar do que o que passar. Não que você vai passar uma informação errada, mas, enfim... Existe essa discussão é bem longa na educação, mas eu diria que é um pouco indissociável, na verdade. Porque, por exemplo, no filme, se a gente fosse pegar essas crianças e colocar numa avaliação em larga escala, de uma avaliação social, como muitas têm, e essas avaliações também são problemáticas, mas enfim... Elas só iam ter conteúdo sobre rock e não ia cair nas provas, né? Elas não iam fazer um vestibular, por exemplo. Mas, enfim, o conteúdo na escola tradicional ele era hipervalorizado, né? E aí entrava esse distanciamento nas relações interpessoais, essa coisa da escola também super regrada, né? E acho que, como eu falei, esses filmes brincam com esse imaginário de libertar as pessoas dessa escola que elas sofreram e viveram na pele, né? Principalmente os públicos mais velhos, talvez. Na época que tomava até reguada na mão, né? Agora não pode mais. E aí tem essa subversão toda. Mas o conteúdo, ele participa desse processo também, né? E aí tem esse debate, na verdade, na educação de perspectivas sobre o como e o que, o conteúdo e a forma e o que importa mais. Eu entendo que o conteúdo, ele é constitutivo da forma para conseguir desenvolver, né? Agora, tem que ter a forma correta ali, tem que ter a forma. E a relação interpessoal, por exemplo, a relação afetiva, ela tem que participar, né? As crianças, somos seres humanos, as crianças têm afetos, os professores também, e a coisa se desenvolve melhor quando... esse lado que foi apresentado no filme, por exemplo, acontece, mas eu sou da posição que o conteúdo é bastante importante ainda. Parte desse olhar sobre o conteúdo, não que ele seja desimportante, né, mas ele pode vir depois, parte dessa premissa que hoje em dia a gente tem tudo nas informações, com acesso à pesquisa, e você ensinando o aluno a pesquisar, ele vai e se vira, né? Nas ciências naturais tem esse ensino por investigação, que é uma tendência muito forte hoje. Mas aí a gente também cai nos debates sobre fake news e desinformações, e a criança sozinha na internet pode voltar também com sequelas, pornografia e falsas informações. Então, o conteúdo ele tem que estar junto, mas a forma antiga realmente não serve mais. Sim, no filme do Escola de Rock, uma coisa que a gente esquece é que a história lá ela se passa ao longo de tipo 2 ou 3 semanas, porque ele era um professor substituto, né? Que uma pessoa quebrou a perna e aí ele foi substituir. Então, ele fez uma ajuda lá, não que elas precisassem saber sobre rock, o negócio das relações interpessoais. Elas já tinham conteúdo, era
a melhor escola do estado lá, que ela falava. No caso, a abordagem dele foi uma coisa que coincidentemente funcionou, porque aquelas crianças precisavam daquilo, aquilo era o que faltava. Exato. Parece até ficção, ele chegar justamente o que precisava. Mas voltando um pouco, talvez, no que a gente tinha falado no começo, em 3 semanas talvez não seja tão fictício assim que ninguém tenha percebido que ele simplesmente sumiu com o conteúdo. Fez outras coisas. Eu acho que 3 semanas é um tempo bem plausível de ninguém perceber. É verdade. Uma coisa que eu ia falar é que eu também acho que o conteúdo é muito importante, a estrutura curricular. Inclusive, tem muita gente que questiona muito o ensino de ciências, o ensino de exatas. Aí tem gente de exatas que questiona o ensino de humanas e questionam tudo e falam, por que eu preciso aprender isso? Eu acho que precisa sim ter uma cobertura de todo esse conteúdo, ter também atividades extracurriculares para outras habilidades. Mas eu quis dizer assim, é mais importante como falar do que o que falar, dadas as devidas proporções. Então, por exemplo, você pode escolher ser um professor de biologia que vai tentar desenvolver uma relação melhor com o aluno, uma didática mais próxima, ou ser um professor de biologia que estuda muita biologia e faz uma aula bem padrão, por exemplo. Exato. É nesse sentido, assim, essa proporção guardada. Inclusive, a gente poderia cair no outro polo, que é uma pessoa super especialista no conteúdo específico, mas não tem formação nenhuma pedagógica, né? E aí pode cair a pessoa, por exemplo, que julga o aluno que dorme na sala, mas ele não teve um momento da vida para refletir que aquele aluno pode estar doente, que aquele aluno pode estar com problemas pessoais na casa dele, né? Sim. E aí a pessoa que vai despreparada nesse sentido, né? De pensar quem é o meu público para eu adaptar minhas estratégias, né? Sim. E falando dessa questão do preparo para dar aula, né, de como você vai gerir a sua turma e tudo mais, além do conteúdo, eu queria perguntar, Cícero, para você que é bastante ligado à área da educação mesmo, à área pedagógica, o que você acha da divulgação científica feita por cientistas, não licenciados? Eu acho que, na verdade, mesmo fora da educação formal, né, na educação a gente discute esses tipos de educação, né? A gente tem a educação informal, que é do dia a dia, família, cotidiano, arte e comédia, coisas não voltadas para a divulgação científica, né? E aí tem a educação nos espaços não formais, que seriam espaços educacionais, mas que não são a escola, a faculdade, né, que não vão te dar um diploma, mas que já foram pensados para educação. Um museu, um zoológico monitorado, né, uma reserva ambiental que tenha monitores, né. E ali a gente tem uma formação que pode não ser de um licenciando, mas muitas vezes já as pessoas ali têm uma formação complementar para a divulgação, né. Então existe dentro do jornalismo, por exemplo, e dentro das ciências, pessoas podem também acessar até essas pós de jornalismo, enfim, uma parte pensada para jornalismo científico, porque você não vai estar lidando com a realidade de sala de aula ou de curso técnico, mas tem pessoas pensando em como eu divulgar essas informações para um público geral, né? E é um outro universo, assim. Então existem especializações pedagógicas não licenciadas, não educacionais, para ajudar nessa divulgação científica, né? Mas mesmo uma pessoa que não tenha essa formação complementar em específico, né? Ela também pode divulgar. A gente vai passar por diversos tipos de formação para fazer esse tipo de atividade, né? Então existem cada vez mais formações especializadas para esse tipo de educação, que não é formal, mas também tem especializações, né? E mesmo sem a licenciatura, as pessoas têm um acúmulo de não só conhecer profundamente o assunto, mas pensar para qual público vai ser essa divulgação, que educações eu faço, né? Então é uma coisa crescente também nessa área. Tem muitos cursos de capacitações, então, que as pessoas podem procurar para ter esse diálogo, né, para fazer esse tipo de função. E eu acho que também tem muita coisa que vai partir da experiência, depois que você lida com o público uma vez, né, desde que você não esteja nervoso demais para perceber o público, eu acho que dá para crescer nessa interação conforme ela vai acontecendo mais e mais. Exato. Eu acho, pelo menos para mim, né, eu falo como uma pessoa não licenciada, eu acho que a experiência tem um caráter formativo gigante nesse aspecto da didática.
Então é se expor e ir melhorando e recebendo feedback, desde que tenha troca, né? Então você tem que estar sempre centrado na pessoa para quem você vai se dirigir, desde que você esteja percebendo aquelas pessoas, dá para você tentar explorar algumas coisas, né? Sim, eu acho. E são áreas de atuação, né? Entre aspas, diferentes, porque embora as duas sejam para educar, na divulgação científica você não está falando para uma ou duas pessoas, para uma sala, você está falando tipo para o país, você está falando para a cidade. Depende. É uma coisa para tipo grupos maiores, grupos mais amplos. E na sala de aula é uma coisa comparada à divulgação científica muito mais personalizada. Na divulgação científica não existe essa compreensão, por exemplo, de entender o aluno, a situação dele. Que aluno? É um conteúdo para as pessoas. Então são abordagens diferentes de ensinar, às vezes até a mesma coisa. Mas tem também o jornalismo científico, quando é uma campanha de saúde para a população em geral, por exemplo, ela vai ter um formato. Podem ter divulgações voltadas para instituições. Eu posso fazer um formato de divulgação científica para a escola, por exemplo. Sim. Eu posso fazer para um público da terceira idade. Eu vou fazer uma divulgação para um asilo, né? E aí tem formatações também de conteúdo. É verdade. Dá pra fazer pra públicos pequenos, ou dá pra você fazer em larga escala. Você vai passar lá no Jornal Nacional falando as coisas. Ou você pode ir numa escola da região. Eu já fiz muita coisa focal, principalmente. Sim. E já fiz divulgação para grupos de faixas etárias diferentes. E o grupo que eu menos tive contato foi com crianças menores. Eu acho que isso só cheguei a fazer uma vez, que eram crianças, acho que de 7 anos. E eu fui falar de doenças neurodegenerativas para as crianças. Aí a gente fez uns jogos, fizemos jogos da memória, explicamos as coisas, né? E a gente falou sempre... Elas tinham memória? Por sorte elas tinham. Tá. E a gente falou sempre voltado, por exemplo, para os avós, para pessoas que elas podem conhecer, tentando aproximar o conteúdo. Foi uma experiência legal. Mas crianças, particularmente, é um campo que eu ainda tenho uma experiência muito limitada de contato. Sim. E eu sei que você está agora se aventurando nesse mundo das crianças, Área. E você comenta bastante coisas que acontecem, então eu queria saber se tem alguma história engraçada que você queira contar das suas crianças que tenham acontecido. São várias, né? Mas é difícil elencar todas assim, né? Acho que a mais engraçada eu já contei pra vocês, foi no dia que uma criança chegou pra mim e perguntou: professor, o que você quer ser quando crescer? Eu falei pra ela, eu já cresci, né, eu sou professor. E ela, não, mas quando você ficar mais velho, né? Aí eu falei pra ela, aposentado, né? Eu acho que continuar trabalhando e parar de trabalhar. Mas que você vai querer ser de profissão, de trabalho, né? Aí eu coloco a mão na cintura, né, encaro a criatura e, sou uma piada. Pois é. Mas eles têm... É muito engraçado, eles têm vários tipos de curiosidades que a gente não imagina. Por exemplo, é muito comum as crianças chegarem e tocarem meu gogó. E aí a gente pensa, né? Pra elas é novo entender essas diferenças do corpo em específico. Talvez elas não fiquem tanto com os pais. Talvez sejam filhos de mães solteiras. Talvez... Muitos talvez, e o meu gogó é surpreendente, elas chegam e cutucam o meu gogó. Mas isso é uma coisa que eu lembro de quando eu era criança, que eu fazia isso, que a gente achava chocante quando eu via alguém com gogó. Quando eu lembro, teve um amigo nosso que ele era um pouquinho mais velho, e ele ficou com um gogó primeiro que a gente, e a gente ficava tipo, meu Deus! Tá acontecendo uma coisa, vai operar isso. E tipo, e às vezes não é nem por falta de contato, porque tipo, sei lá, meu pai tem, eu nunca prestei atenção, nunca percebi. Mas ver uma criança assim, nossa, é muito estranho. Não, mas gente, vamos conversar sério agora. Quem foi que cunhou o termo gogó? Não, eu acho melhor que pomo de Adão. Então, quando eu era criança eu chamava de pomo de Adão. E eu lembro que uma vez cheguei pra minha avó e falei: mas ué, por que chama pomo de Adão? Aí ela falou: não, é porque o Adão foi lá, comeu a maçã, engasgou. E eu tipo, é sério? Engraçado demais. Nossa. E uma inclusive chegou pra mim e perguntou, né, o que é isso? Aí eu falei, gogó. Ela, govó? Eu, não, gogó. Ela, é igual do galo?
Eu, tipo, não é igual do Galo. E pra quem pode não tá vendo, tem um gogó realmente bem proeminente, assim, né? E acho que pra quem tem um ângulo de baixo pra cima, é uma coisa ainda mais visível. Que engraçado. Você vai mostrar aí pros fãs? Mostra aí, olha só. E ele mexe. Pode dar alguma aflição nas pessoas. Mas é um osso, tem entre as glândulas aqui tem ossos também e eles são soltos Sim. do resto do corpo, então é estranho, realmente estranho isso aí. É peculiar. Surpreendente. Tem também a história do cabelo enroladinho, né? Tem algumas histórias de cabelo enroladinho, eles vivem mexendo no meu cabelo toda hora. E teve uma aluna que chegou e perguntou do que você é professor? Aí eu falei, de ciências. Ela, é por isso que seu cabelo é enroladinho? Tá, deve ser, não sei. Eu não sei muito bem qual é a relação. Pessoas que não têm cabelo enrolado tá proibido de ensinar ciência. Exatamente. É a criança que assistiu o canal do Pirula desde pequeno. Mas é engraçado, criança não tem filtro nenhum, né? Não. A primeira coisa que aparece na cabeça eles falam. É perigoso, inclusive, muitas vezes. Eu vejo alguns memes aí na internet de algumas coisas que eu penso, gente, mas criança é uma coisa. Tem histórias de professores que colocaram piercing, aí os alunos perguntam, professor, por que você colocou esse piercing? Aí o professor fala, pra ficar mais bonito. Aí a criança fala, não ficou. Aí eu também li uma, essa eu fiquei pensando, meu Deus, ela deve ter ficado muito triste. Que o aluno perguntou assim, professora, você tem namorado? Aí a professora falou, não. Aí a aluna falou, é porque você é feia, né? Nossa, mano. Criança horrível, criança horrível. As pessoas dizem que crianças são puras, que elas não querem. Às vezes são pura maldade também. Mas eu acho que são algumas que não tem filtro. Acho que depende muito da idade e de onde ela convive, né? Porque... Sim. Mas isso é uma coisa muito engraçada. A minha irmã teve um problema desse recentemente. Eu tenho um sobrinho que vai fazer 4 anos. E ele tá aprendendo a falar palavras agora. E esses dias ele apareceu falando um palavrão. Só que ele fala com uma naturalidade, assim, como se ele estivesse falando bom dia, sabe? Tipo, tava fazendo as coisas e solta o palavrão. E minha irmã ficou, assim, sem saber o que fazer, né? E aí eu falei pra ela, bom, querendo ou não, é uma palavra como todas as outras. Você usa as cordas vocais, você articula ela tem um significado, ela é usada num contexto, calme! Não vamos exagerar aqui. Sim. Bom, na verdade eu queria puxar o assunto lá do Sociedade dos Poetas Mortos, Escola de Rock, que uma dúvida minha, porque tem esse paralelo entre os dois filmes, né? Porque mesmo que um seja de propósito, né? Que é o Robin Williams lá, que ele é só um professor excêntrico, né? Ele é diferente dos outros professores, mas com intenção. E o Jack Black lá, que tá indo lá só pra manipular as crianças mesmo e ganhar um dinheiro fácil. E ele, sem querer, acaba sendo uma figura análoga à do Robin Williams no outro filme. Mas essa metodologia, por assim dizer, tem algum paralelo assim na pedagogia? Por acaso é inspirado com alguma teoria que usa lá? Então, a gente tem momentos históricos pensando na escola enquanto instituição, né? E nesses momentos a gente tem um aparato teórico, pedagógico para cada um desses momentos. Então, quando a gente começa ali numa escola tradicional, né? A gente tem muito essa escola associada a clero, né? Associada a essas origens, né? Da nobreza, da igreja, né? Se a gente pensar na história do Brasil, não é diferente. A gente começa com a colonização, os jesuítas, né? E tem todo esse formato de igreja mesmo, né? Ajoelha, escuta, silêncio, e a figura do professor é intocável, é o padre no altar, né? Então, esses filmes eles justamente fazem esse sucesso, como eu comentei, por subverter essa imagem dessa escola muito rígida, chata, né? Essas figuras sérias. E teve uns momentos de ruptura, diferentes, inclusive, rupturas com diferentes proposições de outras escolas, né? Então a gente pode pensar aí, o iluminismo começa rompendo um pouco com esse clero, né?
mas ao mesmo tempo não tanto assim. Inclusive, a gente teve ali essa ascensão de um outro sistema político, né? Essa classe da burguesia que fez também a Revolução Científica, foram os cientistas que começaram essa ciência institucional, formal, né? E eles já começam a pensar na questão da criatividade dos alunos. O aluno não é a tábula rasa, a folha em branco que só vai receber informação, então o aluno também tem que ser ativo, ele tem que fazer atividades, buscar, né? Ele tem sentimentos, uau! Então a gente tem que pensar numa relação afetiva entre professores e alunos, né? Então a gente tem aí dentro de escolas pedagógicas, teóricas, o construtivismo que olha um pouco para isso. E aí depois vem outros momentos também, né? De refletir sobre as condições materiais dos alunos para conseguirem ser ativos, né? Dessa relação professor-aluno vai com que objetivo de escola, para que fração da sociedade, né? Porque até então a escola também estava só localizada para os mais ricos, aí depois vem a escola ampliada para todos, né? E essa escola ela não é igual a dos ricos. A gente vê, aí já começam os teóricos que falam da teoria dualista de escola, né? Que tem a escola para os patrões e tem a escola para os empregados. E essas escolas não são iguais, né? Então as metodologias não são iguais, a forma de entender o aluno não é igual. Então acho que esses filmes eles trazem um pouco essa ruptura com a escola tradicional, de entender que a relação interpessoal do professor é importante, que não são máquinas, que só essas regras pelas regras é muito chato, o conteúdo pelo conteúdo também não leva a lugar nenhum. Né, no filme do Robbie Williams não tem essa subversão curricular total, mas apesar de ele ser um professor lá da literatura, né, ele trazia muito questões filosóficas, né, ele trazia essa coisa do carpe diem, de viva agora, de atribuir um sentido para a sua vida, né? Então ele extrapola essa ruptura com a escola tradicional, mas aí tem várias formas de pensar e romper com isso. Mas acho que os dois filmes provocam essa questão, né, do conteúdo pelo conteúdo, da escola só regrada, né, e tem esse reflexo de momentos, de mudanças de perspectiva teórica também na escola. Uma coisa também que uma vez eu ouvi dizer, mas você me confirma se é verdade, que uma vez uma pessoa formada em licenciatura, ela comentou que a licenciatura ela dá uma base legal para o ensino básico, para o ensino fundamental e médio, mas que o ensino de graduação é um pouco diferente e que geralmente você aprende ensino mais focal para a graduação durante a pós-graduação. Isso é boato ou é verdade? Não, alguns fundamentos, algumas bases são extrapoláveis para qualquer público, mas realmente a licenciatura ela é muito focada em escola. Inclusive, a gente também vê coisas sobre educação não formal, né? A gente tem disciplinas para pensar, tudo bem, eu não vou ser professora de uma escola, mas eu posso assumir uma monitoria no museu de ciência, né? Num aquário, enfim. Tem algumas disciplinas que começam a lidar com isso, mas não é em todo o currículo, não é obrigatório, né? É muito pouco. Para o ensino superior é a mesma coisa, assim, em pós-graduação normalmente você pode achar uma disciplina mais focada em ensino pré-graduação. E aí talvez o que sirva é essas disciplinas mais gerais de períodos de desenvolvimento para você entender o que é o aluno jovem adulto, né? Algumas coisas vão ser úteis, mas realmente não é voltado para a graduação. No meu programa de pós, que não é de educação, a gente tem algumas disciplinas voltadas para o ensino de graduação, mais especificamente. Só que eu acho que a graduação é uma coisa que está um pouco mais dentro do campo de visão do professor de graduação, porque é relativamente mais recente. Quando você faz uma graduação, você já tem um processo totalmente consciente do que está acontecendo ali. Que é diferente, por exemplo, do seu ensino fundamental, que você ainda está muito aberto para o que está vindo e pouco consciente de como está se dando todo esse processo. Então eu acho que faz sentido ter que reforçar por causa da distância de tempo entre os ensinos, entre os anos iniciais do ensino, né, e os anos finais, porque a graduação você só faz quando você já é adulto.
E aí, por exemplo, a parte da pré-escola, os primeiros anos, a maioria das pessoas nem lembra o que tinha de conteúdo, não lembra o que fazia, o que tinha que acontecer ou não tinha, né? Então, pra mim particularmente, não sei se por eu estar numa pós assim, e pra minha graduação tá muito fresca, parece um público mais fácil de acessar, de uma certa forma. E na graduação eu acho que a heterogeneidade das turmas também é menor, porque elas estão separadas por curso, então elas têm interesses em comum. Pra não falar do vestibular, ou processos seletivos, né? Enfim. Sim, e essa separação por curso faz todos eles terem interesses em comum, de uma forma que no ensino básico não tem, né? Você vai ter alunos com interesses extremamente diferentes, tornando ainda mais heterogêneo. Inclusive né? interesse de não estar lá. Exato, inclusive muitos têm o interesse de não estar lá, então acho que devem ser formas muito diferentes de trabalhar e faz sentido ser abordados em pontos diferentes da formação. Sim, sim. Uma coisa que eu queria dizer também, inclusive eu queria fazer um agradecimento ao professor Eric da Farmaco, ele provavelmente não vai escutar isso, mas ele foi um professor que me marcou muito na graduação. Ele é farmacêutico, mas ele é um professor muito bom e ele faz muito uso de metodologia ativa. Eu lembro que eu me divertia demais nas aulas dele, cara, eu adorava as aulas dele, me apaixonei totalmente, assim, por tudo que a gente fazia. Enfim, obrigado, professor Eric, se você estiver escutando isso. Eu vou marcar ele no post pra ele ver. Obrigado, professor Eric. Também me marcou, adorei sua disciplina. Eu nem sei se ele tem Instagram, mas enfim, eu mando pra ele no WhatsApp. Eu mando ele criar um. Mas eu queria fazer esse adendo. Ele foi um dos professores que mais me marcaram ao longo de toda a minha graduação. Assim, ele é extremamente empenhado. Nossa, eu nunca vou esquecer isso. É extremamente empenhado, extremamente entregue na função de professor. Né? Que foi o contato principal que eu tive com ele. Foi muito legal, o grande professor Eric. Eric José Ramos da Silva, pra não ficar dúvida. Mas uma coisa que eu queria falar não era isso. Eu só me lembrei e falei aqui. Os professores adoram agradecimentos, pode pôr pra fora. Agradeça um professor. Vai, cada um agradece o professor. Brincadeira. Não, tem vários professores da graduação que foram muito importantes, né? Cada um à sua medida. Só que eu lembro que a experiência com o Eric foi diferente de todas as outras. Ele fez um convite muito diferente da forma da gente participar. Mas lógico, eu tive vários outros professores muito bons, N professores que me ajudaram de várias maneiras, que mostraram diferentes perspectivas, que me fizeram questionar coisas diferentes. Obrigada a todos meus professores, tá bom, gente? Não fiquei com ciúme. Mas o que eu ia falar é que no final do filme do Jack Black tem uma frase muito interessante. No final não, no meio, né? No começo, bem no começo. No começo! Tanto faz o momento, mas o importante é que tem uma frase que ele fala, que é uma frase que eu achei particularmente muito engraçada, e os professores que estavam no filme também acharam. Que ele fala assim, quando você não sabe fazer, você ensina. Quando você não sabe ensinar, você dá aula de educação física. O que você acha dessa frase, Cesária? Eu acho bem ofensiva. Eu não sou professor de educação física, né? Mas existe muito essa associação. Aí aparecem duas desvalorizações, né? Do ensino de uma forma geral e do professor, do coitado ou coitada do profissional de educação física em específico, né? Eu lembro que quando eu fui dar estágio para uma escola, no fim da minha graduação, né, no começo das minhas disciplinas de licenciatura ali, eu fui falar com a direção, avisar que eu estava interessado em fazer estágio, saber se tinha disponibilidade, né, porque a gente tem que consultar as escolas para ter essa abertura. E aí eles falaram, hoje não vai dar, a gente está em conselho, né, tá todo mundo reunido. E aí deixaram o professor de educação física com as crianças. Aí eu fiquei pensando, mas o professor de educação física não tinha que estar no conselho? Os professores, né? Que não tem um pouco de importância ali. Mas isso é muito de uma cultura de desvalorização mesmo. Da importância da saúde, né? Da educação para a saúde. Porque tem muita essa associação com só recreação, oba-oba, de válvula de escape, justamente desse modelo prisional da escola, né? E muitas escolas não valorizam, na verdade. Eu lembro que na minha escola mesmo, o professor de educação física era um senhor aposentado que chegava lá. Aí ele jogava umas bolas na quadra e falava, brinca do que você quiser. E aí a gente tem também
ou professores e professoras, né, que realmente não estavam ali, assim, inclusive como tem em todas as disciplinas, né, e tem alguns que já desistiram porque tentaram muito e não tinha essa abertura, mas educação física tem currículo, tem um currículo bastante interessante, lida com desde alimentação até expressão corporal, né, saúde, flexibilidade, vários conteúdos importantes pra gente ter saúde mesmo, né, e acho que também diz muito respeito da cultura até bélica, talvez, do país, né? Porque você vai ter uma exigência maior educacional, geral, de saúde, de disposição, quando você tem guerra, do que um povo que, né, vai ter alguns peões ali que vão trabalhar muito gastando o corpo, mas eles talvez nem frequentem escola, então... Sim. Não existe essa valorização, né? Depois a biologia dá conta de alguns conteúdos. Sim. E deixa ali só para as crianças jogarem, mas porque também tem justamente essa demanda da recreação do currículo, do extracurricular, né? Que muitas vezes a escola não tem, e aí sobra para o professor de educação física as crianças terem sempre que a aula dele virem só diversão por diversão. Né? O segundo recreio. Mas isso foi uma coisa que eu fiquei muito chocado quando a Gabi me contou que ela teve aula de educação física de verdade. Sim. E eu não sabia o que era uma aula de educação física de verdade. Pra mim era uma piada quando eu era criança só. Aconteceu. Foi real. Eu tava lá, eu era aluna. E a gente teve aula de educação física. A gente tinha aula na sala. No meu primeiro ano do ensino médio, a professora entrava, ela dava aula teórica, ela abordou vários assuntos muito importantes, ela cobrou seminário, todos os bimestres, ela deu prova teórica. Cara, foi um ano que, surpreendentemente, eu aprendi mais em educação física do que em biologia, por exemplo, das coisas que eu internalizei. Então... Ela foi desde ensinar, como fazer uma avaliação física básica, um cálculozinho de MC, ver ali quantas flexões você consegue fazer, quantas coisas, quantos abdominais, né? Fazer esse básico para acompanhar uma evolução física da gente ao longo do ano. Até propostas de atividades, como, por exemplo, uma vez a gente teve que fazer um seminário sobre circo e sobre lutas. Então a gente teve que pesquisar o que tinha no circo, o que eram as habilidades requeridas, como é que desenvolvia. Sim. E ela pedia tudo em apresentação, falou sobre ginástica laboral, sabe? Falou de várias coisas. Falou inclusive sobre início da vida sexual, debateu umas coisas mais sociais mesmo, foi muito legal. Agora ela não tá mais atuando como professora, infelizmente. Mas aconteceu, mas foi só um ano aí da minha vida e foi um grande ano, eu aprendi demais, eu adorava a professora. Foi o único ano da minha vida que eu gostei da aula de educação física. Que eu sempre era criança que não queria correr, não queria jogar bola, não queria jogar vôlei. E o professor só sorteava as notas, que eram aqueles professores que jogam bola e no final do bimestre você tá lá com, 8. E pra mim, não tinha o menor sentido. Eu não achava legal, eu não me divertia, eu não gostava. E naquele ano foi diferente. Eu lembro que... Eu sempre fui esse aluno aí também que não ia, que não gostava de correr, de esportes, nem nada. E chegou ao ponto que eu passei anos sem ir em nenhuma aula de educação física. Eu tava lá, eu ia na escola, e aí começava a aula de educação física, ia pra quadra, e eu ficava do lado de fora da quadra conversando com os outros fracassados lá. Que nem eu. E aí, eu lembro que num desses semestres, o professor até tentou dar um susto na gente, porque era média, um semestre com o outro. E aí no primeiro semestre ele deu a nota 6 e a média na escola era 7. E a gente ficou a gente vai pegar recuperação de educação física. E aí no semestre seguinte ele deu 8. Vai ter que jogar muito futebol. E aí no semestre seguinte ele deu 8 e na média ficou 7. E aí era só um susto mesmo. Mas uma coisa que eu nunca entendi, eu sempre ficava perdida na aula de educação física porque o professor chegava e falava, tá aí a bola, joga futebol. Eu não sei uma regra de futebol. Eu não sei quando foi que as outras crianças da escola aprenderam. Eu tava em todas as aulas, não lembro de ninguém falando de regra nenhuma e todo mundo só sabia. E chegava lá na hora e eu zagueiro, o que tá acontecendo? Eu nunca entendi. Se, o pessoal da minha escola de ensino fundamental médio que estiver ouvindo isso, me fala que aula que explicaram as regras dos esportes, por favor, que eu não sei. Eu não sei regra de esporte nenhum, não sei do basquete, não sei do handball. Olha aí minhas grandes deficiências do ensino. Eu sei mais ou menos por cima o vôlei. Eu sei, que não é pra deixar a bola cair no chão.
E olha É a lá. principal coisa que tem que fazer. Na verdade, a intenção do vôlei é fazer a bola cair no chão. Não, Só que deixar do no outro seu lado. campo. Eu sempre perguntei isso, eu nunca entendi a magia da educação física, que todo mundo... Onde eu tava quando isso foi passado? Todos os anos da minha vida. Foi no primeiro dia de aula, você perdeu, você deve ter faltado. Meu Eu Deus. lembro que no meu ensino médio não chegou a ter essa cobrança avaliativa tão rígida, mas foi uma educação física de verdade também, assim. Eu tava no METEC, né, lá eles exigem um pouco mais, mas no meu ensino fundamental era 0 também. E eu fui conhecer algumas regras desses esportes no ensino médio também, porque a professora passou, mas eu esqueci todas. Mas até então tinha o povo que ia jogar bola e às vezes a gente jogava vôlei no freestyle também, porque assim, às vezes podia ter 5 toques e só jogava a bola do outro lado. Eu acho que uma coisa que eu sempre senti muita falta na educação física, principalmente no ensino fundamental, era de brincadeiras. Porque eu não gostava muito de correr, eu era uma criança um pouquinho asmática, então eu me cansava muito fácil, eu não tinha essa coisa assim de correr, de brincar tanto assim. E eu sentia muita falta de brincadeiras, tipo corre-cuti, as coisas de brincar sentado, de interagir, de jogos cooperativos, que também são coisas da educação física, que devia estar sendo abordado ali. Porque você não está usando só o seu físico na hora que você está praticando um esporte, existem várias outras formas, né, que deviam ser abordados. Eu lembro que eu sentia muita falta disso, que eu era uma criança muito infeliz na aula de educação física. Entra aquela questão que a gente comentou mais cedo da heterogeneidade da turma, né? Professora de educação física, isso deve pegar muito. Porque você tem que ter atividades adaptadas. Você pode ter uma pessoa com deficiência, você pode ter uma pessoa com alguma restrição, né? Você vai ter pessoas com diferentes capacidades físicas, né? E você tem que questionar tudo isso pra respeitar o limite de cada um, né? Sim. Mas Sim. O ideal seria, talvez, tentar abordar as atividades de uma forma um pouco mais heterogênea. Então, intercalar uma coisa mais de esporte, uma coisa mais de brincadeira, uma coisa um pouquinho mais teórica. E... sei lá, mas é difícil. É difícil e varia muito do perfil do professor também. valorize os professores e professores de educação física que vocês conheçam. Sim, os que... Sim. É isso aí. É importante. Valorizem todos os professores que vocês conheçam, Exato. porque é muito difícil ter motivação enquanto professor. Eu dou aula também em alguns lugares e às vezes é difícil mesmo, em relação a recurso, em relação a, sei lá, pegar mesmo esse contexto da turma. Às vezes é uma coisa que leva um tempo, que às vezes você se embaraça um pouco, é uma luta, né? É uma luta. Mas seguimos lutando. Então deem apoio aí para os seus colegas professores, gente. Valorize seu professor local. Eu vi também, César, que você trouxe algumas cartinhas dos seus alunos. Eu acho que são das crianças, né? Se você quiser comentar os contextos que você recebeu também. Eles aparecem aleatoriamente no dia, principalmente os menorzinhos, com desenhos e cartinhas e coisas que eles fazem e te dão um presente. E pode ser a qualquer momento, às vezes eles dizem pra eu entregar pra minha mãe. É um presente pra minha mãe. Tem muitos retratos, esse aqui é um retrato meu, inclusive. Então, pra quem tá ouvindo, sou eu de calça verde, embora eu nunca tenha usado uma calça verde em aula. E bigode. E é uma máscara, não é um bigode. E sem cabelo enroladinho. Na verdade, com o cabelo está enroladinho. com o cabelo enroladinho, que está por trás dos rabiscos. Uau. Mas tem diversos níveis de acuração aí nos retratos. Parece um personagem do South Park. Parece um personagem de South Park um pouco. Mas é isso, e eles... Espero que tenha sido uma coincidência aí. Nunca tenha visto South Park. Não, eu acho que eles não vêm por uma questão de geração, eles vêm coisas piores da época deles. O TikTok é um lugar obscuro também. E eles adoram colocar isso, né? Boa parte das crianças tem uma certa carência afetiva. Eu dou aula em escolas integrais, né? Então, são crianças de ensino fundamental 1 que ficam na escola de manhã até o fim da tarde, né? E diz muito da nossa época também, né? Pai e mãe trabalhando, eles realmente não têm com quem deixar as crianças, existe essa demanda, né? Então, elas ficam bastante carentes afetivamente. Como a idade já é assim, e pelo tempo que elas ficam na escola também, então elas chegam e te cobram de abraços,
e no dia seguinte você fica sabendo que foi abraçado por várias crianças com piolho, você fica um pouco preocupado, mas a vida segue. Ossos do ofício. Ossos do ofício. Legal. No meio de tudo isso, tem que ter motivação pra continuar, tem que acreditar no poder da educação. Tem sim. A gente sabe que a licenciatura é uma montanha-russa, assim, de você começar a entrar e falar: eu quero ajudar com a sociedade, eu quero contribuir com a educação, e pelo menos na minha formação e de muitas que eu conheço, né, que são boas licenciaturas, o primeiro soco na cara que te dão é que não vai mudar nada com a educação, não. É que, assim, a educação, ela é importante, mas ela não é tudo. Ela muda, mas ela não muda sozinha. Então é uma coisa bem pé no chão, e vem essa coisa da motivação justamente te ensinando a não se frustrar, entendendo a sua parte no processo, né? Que você também depende dos alunos fazendo a parte deles, que vocês também dependem da vida adulta, os adultos fazendo a parte deles, né? Porque as crianças não fazem leis, as crianças, elas estão nesse processo de formação para talvez no futuro contribuírem fazendo coisa de gente grande, né? Então a gente entende que a educação tem um papel muito importante, né? Mas que está condicionado a uma série de outras coisas que estão para além do seu alcance também. Então você vai se situando ali, né? E a sua motivação vem nesses gestos, vem em algumas aprendizagens que você percebe que foi você ali, né? E aí você está contribuindo, né? E tem que ter várias contribuições, e isso pode trazer mudanças no futuro, mas você também vai tirando um romancismo de que as coisas vão mudar da noite pro dia, vai ser tudo maravilhoso e as crianças vão aprender, e você sabe que é uma rotina cansativa de altos e baixos e de resultados a longo prazo, que não dependem só de você. Essa é a realidade, né? Mas mesmo assim, isso também não é pouco, né? Isso é bastante legal. Por um lado, embora pareça tirar um pouquinho do romance, isso também alivia um pouco de parcela de culpa, né? Exato. De você ter essa noção de que nem tudo que dá errado é culpa sua, né? Sim. Na experiência de ensino de forma geral, acho que com todas as idades tem um pouco disso. De ver os vários elementos do processo para conseguir seguir em frente, né? E é isso aí, acho que como educadores a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue dentro do contexto que a gente está inserido sempre. Exatamente, é isso, entender dentro daquele contexto, e a sua participação vai estar ali, né? Eu lembro de uma aluna que chegou, eu não estava nem esperando, né? Eu dou aula em 2 escolas, né? Ela foi transferida de uma para outra, então ela não escapou de mim. E ela veio no momento aleatório da aula, né? Chegou para mim: professor, eu lembro muito do dia que você comentou, né, que os animais são que nem a gente, né, porque eu estava ensinando para eles que seres humanos também são animais, a gente também faz parte desse grupo, né. Ela, porque a gente também dorme, faz cocô, né, que nem come, que nem os animais, e isso me marcou muito. E eu falei: olha só, né. Então a gente vai pegar, isso é 2º ano, né, do fundamental. Então a gente vai contribuindo para essa construção, que pra gente são coisas que parecem absurdamente óbvias, né, mas que tem um momento que a gente aprende, a gente não nasce sabendo as menores coisas, né, e eu tava ali naquele momento e eu fui a pessoa de referência que marcou esse momento dela. Então são coisas que ajudam a gente a olhar o lado bom da coisa também. Isso são coisas com muita beleza, né? Porque olhando por esse lado, qualquer pessoa que a gente conheça, por menor que a pessoa ache que é o conhecimento que ela tem sobre o mundo e sobre a vida, na verdade é um conhecimento imenso. Porque ela sabe desde o básico. Tanto da parte motora, quanto da parte cognitiva, quanto do conhecimento. Desde o saber ler e escrever até conceitos como esse, de que os seres humanos são animais, entre outras coisas, né? Isso tudo que a gente sabe precisou ser aprendido. Isso é muito fantástico. Isso aí. E agradeçam seus professores. Agradeçam seus professores. Obrigada, Cesária. Obrigado, Cesária. Obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigada, foi um papo muito bom e acho que hoje nós ficamos por aqui. Confiram nossos próximos episódios do Puro Acaso. Isso. Tchau, tchau. E se vocês tiverem perdido os anteriores, estão lá, hein, no canal. Não esqueçam de assistir eles. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.